Muito bem, queridos, bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus, e hoje eu estou aqui recebendo o pastor Adevaldo Oliveira, diretamente do Rio Grande do Norte. Ele que teve esse período nesta região, em Currais Novos, passou também em Açu, naquelas regiões, levando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do nosso amigo e querido irmão, o pastor Adevaldo Oliveira. E hoje vai meditar conosco na palavra de Deus, aqui em Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 12 em diante, falando sobre a majestade do Senhor. Primeiramente, pastor Adevaldo Oliveira, a paz do Senhor, e vamos juntos meditar na palavra do nosso Deus. A paz do Senhor, pastor Marcelo Goguen, e também a todos os ouvintes desta programação. Muito bem, pastor Adevaldo Oliveira, a palavra de Deus aqui em Isaías 40, versículo 12, ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Isso é uma pergunta que ele faz, não é? Ele está perguntando: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Então veja que o nosso Deus, ele é muito grande, o nosso Deus é poderoso. E a pergunta que ele faz aqui: quem foi que mediu as águas? Quem colocou na concha de suas mãos as águas do mundo inteiro, as águas do oceano? Quem foi que colocou? Será que tem alguém que tem esse poder de colocar toda a água na concha de sua mão? Será que tem alguém que tem esse poder? Porque, pastor Adevaldo, se enchermos um copo com água e derramarmos na nossa mão, ainda que venhamos juntar as duas, com certeza o que vai restar é pouca coisa. Vai ficar um pouquinho só aqui no meio da nossa mão, na concha. Mas o restante vai passar por entre os dedos. Por quê? Porque o homem, ele é limitado. O homem é incapaz de fazer tal coisa. Mas o nosso Deus, ele tem esse poder. Ele tem o poder de fazer tal coisa. Nosso Deus pode sim colocar na concha de suas mãos as águas do oceano. Mas o homem não pode fazer nem com um copo d'água. Veja que ele fala aqui a respeito do pó da terra, não é? Quando ele também fala sobre os montes. Quem é que tem o poder, queridos e amados, para fazer toda esta grandeza? Quem foi o conselheiro de Deus, como ele diz aqui? Quem foi o conselheiro que Deus foi até ele para que ele pudesse ensiná-lo? Será que Deus aprendeu com alguém? Será que Deus recebeu o conselho de alguém? Então o que eu quero falar aqui, pastor Adevaldo, e mostrar para todos, é que diante de qualquer situação que você esteja passando, diante de qualquer problema que você esteja passando, você está perante esse Deus, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode fazer algo grandioso também na sua vida. Assim como ele pode colocar as águas do mundo inteiro na concha da sua mão, imagina
o problema que você está passando, se ele pode fazer isto com as águas, imagina com o teu problema. O que é o teu problema perante Deus? E tem muita gente, pastor Adevaldo, preocupada, tem muita gente desesperada, muita gente esquecendo desta grandeza. É verdade, pastor Marcelo, inclusive pessoas agora que estão nesse instante, talvez, como esta ouvinte agora que mandou essa mensagem ao senhor, dizendo que sim, está num estado extremo, né? Pensando até em tirar a sua própria vida. Sem vontade de viver, ela diz, ela simplesmente fala aqui, ela diz assim, olha, está numa batalha espiritual muito grande, sem força e sem vontade de viver. Interessante que quando nós conhecemos esse Deus, o Deus que ele questiona, ele pergunta, ele indaga. O autor aqui, o profeta Isaías, ele diz: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Imagina, você mediu o céu a palmos. Um céu tão grande, não é, tão extenso, e conseguir medir a palmos. Qual é a pessoa, qual é o ser humano ou qualquer um outro que tenha esse poder de fazer tal coisa? É verdade. E, inclusive, pastor Marcelo, não tem como você declarar, o homem com toda a tecnologia que possui hoje não consegue fazer isso, fazer uma medição de forma muito segura ou precisa. Agora, eu fico observando, pastor Marcelo, se ninguém consegue fazer isso, então o profeta Isaías, ele até diz assim, no finalzinho do versículo de número 13, quem guiou o Espírito do Senhor? Aí ele diz aqui, ou como o seu conselheiro ensinou. Interessante. Puxa vida, alguém que possa instruir o Espírito ou guiar o Espírito do Senhor, não tem. Pelo contrário, é o Espírito do Senhor que nos guia. E diz até, se não me falha a memória, em João, que ele que nos guia e nos ensina toda a verdade. Maravilha. Tem pessoas que precisam ainda, pastor Marcelo, ter esse entendimento, conhecer a verdade, porque fora dele, dessa verdade absoluta que é a palavra de Deus, não tem como a pessoa ter êxito. Por exemplo, a pessoa muitas das vezes se encontra no estado emocional abalado como desta jovem. Inclusive pela foto a gente percebe que muito nova ainda. É jovem, a Sueli é jovem, não é? E já está passando por tudo isso. Uma batalha, ela chama aqui batalha espiritual muito grande. Como talvez seja seu caso, meu irmão, minha irmã. Você também está numa batalha espiritual muito grande. Está aí desesperada, desesperado, sem saber o que fazer. Mas pastor Adevaldo Oliveira, nós podemos perceber aqui nessa palavra, quando ele diz aqui no versículo 14, com quem tomou ele conselho? Deus tomou conselho com quem? Ele foi consultar a quem? Existe alguém que Deus vai lá e diga, olha, eu quero que você me oriente, que você me dê um conselho? Com quem ele tomou um conselho? Para que ele desse compreensão. Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Porque a verdade é a seguinte: não existe entendimento tão grande como o do nosso Deus. Você sabe que, pastor Marcelo, o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele tem conselheiros. Sim. Pessoas que estão ali para poder, no caso, direcionar, dar um indicativo, o que ele tem que fazer com respeito a conflitos que acontecem hoje. Estamos vivendo um momento terrível com respeito ao Estado Islâmico e tantas outras coisas que ocorrem. Então ele tem pessoas ali que sentam à mesa. São várias cabeças, não é? Pensando, não é? Analisando. Exatamente. Para poder passar para ele certas ideias. São conselheiros, já está dizendo tudo. Exatamente. Que dão os conselhos para ele.
não é, que mostram novos planos, novos projetos, para que venha a ser executado e assim possa salvar essa nação, possa ajudar também a sua administração a esse país. Não é uma decisão apenas de uma cabeça. Existem inúmeras pessoas que estão ali para isso. É como na época dos juízes. Existia os anciãos que sentavam-se com os juízes e estavam ali para orientar. Inclusive existiam os profetas que também direcionavam o rei para que ele pudesse ter um reinado equilibrado e com sabedoria, claro. Então eu pergunto, ou a pergunta que não quer calar é essa: com quem ele foi instruído? Qual foi o conselheiro? Meu querido pastor Marcelo, essa pergunta que não quer calar. Algumas pessoas, talvez lendo isso, elas ficam: peraí, será que Deus de fato tinha um conselheiro? Mas o autor aqui do livro, ou do texto que estamos lendo, ele quis dizer: será que tem alguém? Lógico que não. Porque a sabedoria, a precisão que Deus tem para direcionar, vemos em tantas passagens, porque a Bíblia é o único livro, pastor Marcelo, que tem complemento. Você começa a ler o livro de Gênesis, vai até Apocalipse, e você percebe um mandamento. Parece que as coisas se ajustam e foram feitas pelo mesmo autor em épocas diferentes. E na verdade o autor é o único, que é Deus. Verdade. Ele usa pessoas que são inspiradas para transmitir informação. Então o Deus que tem tamanha capacidade de tratar e colocar assuntos inerentes à vida do ser humano nas épocas atuais, ele tem poder para orientar você que talvez está como a Sueli, pensando em dar cabo da sua vida, pensando em desistir. Esse Deus que orienta, esse Deus que mediu o céu a palmos e pode tomar você e levantar você dessa prostração e dessa situação difícil. A questão, pastor Adevaldo Oliveira, é sobre o conselho. Eu queria saber com quem você está se aconselhando, não é? Porque de repente, porque Deus não tinha nenhum conselheiro, pelo contrário, Ele nos aconselha. Mas a pergunta que eu lhe faço: com quem você está buscando conselho? Quem está instruindo você? Quem está aconselhando você? Que tipo de conselho você está recebendo em sua vida? Porque muitas vezes a pessoa se dá mal por causa de certos conselhos que elas seguem, não é? As pessoas, elas vão por conselhos errados, por conselhos vazios, e acabam sofrendo. Ora, se você tem algo para buscar, se você quer um conselho, não há ninguém melhor do que Deus para te aconselhar. Ninguém melhor do que Deus. O homem pode te aconselhar e aquele conselho pode salvar a tua vida, como pode destruir a tua vida. O conselho humano, ele tanto pode te ajudar, como pode te atrapalhar. O conselho humano é falível, é sujeito a erros. Mas o conselho que Deus dá, pastor Adevaldo, é impossível a pessoa se dar mal quando ela segue este conselho, quando Deus te orienta, quando Deus te mostra. Porque Deus, ele orienta cada um de nós. Deus tem falado a nós. Deus usa seus servos, Deus usa pessoas para que venham falar ao nosso coração, nos dar o conselho, para que venhamos viver bem. Mas às vezes a pessoa, ela vai por um conselho de um amigo qualquer. Ah, porque é meu amigo, me deu um conselho, eu recebo e vou fazer aquilo. Mas muitas vezes, você sabe que aquele amigo, ele não está apto a te dar um conselho pela vida que ele segue. E você sabe que se vier um conselho daquela pessoa, não será o melhor conselho. Mas se você seguir o conselho de alguém que verdadeiramente tem uma intimidade com Deus, tem a vida com Deus, tem uma aliança com Deus, é óbvio que esta pessoa vai te orientar através do Espírito Santo e a tua vida será muito abençoada. Então esse é o X da questão, pastor Adevaldo. Com quem ela está se aconselhando? Em quem ela está buscando o conselho? Porque se o conselho for em qualquer um, você corre o risco de se dar mal. Mas se você buscar o conselho em Deus,
aí sim a tua vida pode ser abençoada. Exatamente. Pastor Marcelo, o senhor foi muito feliz nessa colocação. Com quem você está se aconselhando? Eu lembrei agora, o Espírito Santo, lógico, às vezes a gente não consegue ter, o Espírito Santo trouxe a memória, o primeiro livro de Samuel, capítulo 30, no versículo de número 8. Uma cidade chamada Ziclag foi saqueada, as mulheres sequestradas e os filhos de Davi, também do povo. E ainda queimada, né? É verdade. Posto a fogo, maior tumulto. Davi, quando chega, vê a cidade em ruínas. Davi tinha ido batalhar com a equipe dele. Exato. Quando voltaram, que chegaram pensando assim, não é? Pensando, vamos chegar em casa, vamos descansar, a batalha foi grande, vamos rever a família, vamos nos alimentar, todo mundo com fome, não é? Receber ali o conforto do seu lar. E quando chega, aconteceu o contrário. veio a surpresa. Só decepção. E culparam Davi. Exato. Porque Davi liderou o povo. Isso. Porque não ficou homens para guardar a cidade. Eu acredito que foi até um erro de Davi. E foram todos para a batalha. A cidade ficou desprotegida. Os velhos, as crianças e as mulheres ficaram na cidade. E o povo, culpa sua, Davi. Culpa sua, e Davi chorou, diz a Bíblia, de forma copiosa. Até não tem mais força para chorar. Exatamente. E Davi, o que ele fez? O versículo 8 diz aqui que ele correu até o sacerdote, versículo 7 fala isso, entrou ali no templo, pegou a capa sacerdotal, uma estola sacerdotal, e diz aqui que no versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor, o conselho de Deus. Exato. Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele e também 600 homens que se achavam com ele. Pastor Marcelo, o que eu quero dizer com isso? Homens como Davi deixam o exemplo que devemos tomar. Consultar a Deus. Ele poderia consultar talvez o seu auxiliar. Existia com certeza alguém que estava ali junto a Davi na batalha, uma pessoa mais chegada, mas Davi buscou o conselho do Senhor. Ele foi até o sacerdote Abiatar. Ele chegou ali, pegou a estola sacerdotal que só usava os sacerdotes, e ele colocou sobre si, porque ali, colocando aquela estola, cobrindo ali os seus ombros, seus lombos, a sua cabeça, mostrando reverência para com Deus, ele consulta o Senhor. Meu querido, você tem colocado essa estola, esse manto que representa aí a presença de Deus sobre a sua vida, ao invés de deixar a depressão, a tristeza, que a depressão é um conselheiro horrível, pastor. Verdade. Verdade. A tristeza é um péssimo conselheiro. A tristeza, a angústia, a depressão, ela tão somente diz para essa pessoa: olha, o melhor que você tem a fazer é ficar aí prostrada, é ficar aí parada, não adianta mais, não tem jeito, é melhor você dar cabo da sua vida. Esse é o conselho que muitas pessoas estão recebendo, e muitos estão atendendo a esses conselhos. Mas por outro lado, pastor Adevaldo Oliveira, graças a Deus, muitas pessoas não estão dando ouvidos a esses conselhos. Muitas pessoas estão fazendo como Davi, estão correndo para os braços do Senhor e perguntando a Ele: o que eu tenho que fazer, Senhor? Como eu vou sair dessa? Porque veja que Davi consultou a Deus e perguntou: perseguirei eu o bando, alcançá-los-ei? E Deus diz: pode ir, porque você vai alcançar e vai libertar tudo. E veja que quando Davi voltou, a Bíblia diz que grande foi o despojo de Davi, grande a recompensa, o que ele trouxe de volta, porque os inimigos chegaram, saquearam Ziclag, queimaram a cidade, levaram as famílias, tanto de Davi como dos outros, e levaram também o alimento. Levaram o alimento todo, e a Bíblia diz que quando Davi os avistou, eles estavam fazendo festa com tudo aquilo que era de Davi, comendo a comida de Davi. Então Davi, ele partiu para cima, tomou de volta tudo aquilo que o inimigo levou, e também trouxe aquilo que pertencia ao inimigo. Exatamente. Não é? Então veja, o inimigo leva um tanto, e ele vem com 2 tantos.
Davi, ele perdeu por um lado, mas também quando ele recuperou 2 vezes mais. Então é isso que Deus faz, pastor Adevaldo Oliveira. Quando nós seguimos o conselho de Deus, Deus, ele nos dá uma vitória tão grande, ele nos abençoa de uma forma tão espetacular, que a recompensa é muito grande quando você obedece, porque se Deus está te aconselhando, você segue o conselho, isso se chama obediência, e na obediência você é abençoado. Veja que a continuação aqui de Isaías 40, ele diz assim, no versículo 15, olha o versículo 15 que ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó, não é nem grão de areia, é grão de pó. Ele diz, na balança, as ilhas são como um pó fino que se levanta. Então imagina, você pegar um grão de um pó, colocar na balança, vai alterar em quê? Nada. Ele diz que as nações para ele, são consideradas como um pingo que cai de um balde. Então imagina, se para Deus as nações, os reinos, os países, todos juntos, para ele, diante dele, é como um pingo que cai de um balde. Imagina a minha vida, a sua vida perante Deus. Imagina cada um de nós perante Deus. Se todas as nações, juntando tudo, dá um pingo, imagina eu diante da grandeza de Deus. Agora, imagina o teu problema diante da grandeza de Deus, o que ele se torna. Porque se uma nação, as nações juntas, todas elas são como um pingo, e o problema que você está passando perante o poder de Deus é o quê? Então veja a insignificância desse problema que você está passando, e que talvez está sendo tão significante porque você está dando importância para ele. Porque às vezes, pastor Adevaldo Oliveira, a pessoa dá importância ao problema, mas quando a pessoa ela olha para aquele problema e faz justamente aqui o que está escrito, como diz aqui, olha, versículo 17, veja o 17, vamos passar para o 17, que ele diz assim: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Está vendo? Todas as nações perante Deus, a grandeza dele, o poder dele, são consideradas como nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Então Deus considera todas as nações como nada. Perante mim, perante a minha grandeza, o meu poder, eu olho e vejo como nada. Aí a pessoa fica olhando o problema como tudo. Mas se você passar a olhar como nada, esse problema aí não é nada perante o meu Deus, aí a história vai ser outra. E a compreensão de Deus, ela foge do nosso entendimento, porque ele diz, é como nada e menos do que nada. Menos do que nada. Peraí, mas que pode ser menos do que nada? Interessante, pastor Marcelo. Aí o que acontece? Ficamos aí supervalorizando ou maximizando os problemas, as dificuldades, é uma briga, um desentendimento no lar, é uma desarmonia na família, é uma falta que temos na vida econômica, porque o carro quebrou, porque isso deu errado, porque essa doença surgiu, o médico desenganou. Então são tantas questões que levantamos e ficamos aí elevando ao quadrado. É verdade. E Deus está dizendo que não é nada e menos do que nada. Então, pastor Marcelo, nós precisamos... Falamos que conhecemos a Deus, tivemos um encontro com Deus, falamos tanta coisa desse tipo, mas quando nós colocamos aí a palavra em questão, somos confrontados pela palavra, percebemos, pastor Marcelo, que estamos distantes de fato, de acreditar no que Deus tem ensinado. É verdade, porque veja bem, a partir do momento que eu tenho conhecimento que o Deus que eu sirvo, ele considera todas as nações perante ele como nada, menos do que nada. Menos do que nada. Quando ele olha, ele não vê. É claro que ele enxerga, porque Deus enxerga até coisa pequenininha, que nós não podemos ver. Mas se tratando do poder, da grandeza, Deus ele olha e vê como nada. Isso não é nada. O que pode ser grande perante Deus? O que pode ser grande perante os olhos de Deus? Porque para nós é algo muito grande.
as nações, os reinos, o mundo inteiro, para nós é muito grande, porque somos pequenos. Agora, quando você olha para Deus como realmente Deus, sabe? Quando você olha para Deus como o Todo-Poderoso, e você olha para o seu problema, você diz: espera aí, eu entreguei minha vida para Ele, eu pertenço a Ele, eu sirvo a Ele, sou dele, e esse problema surgiu na minha vida, e eu vou colocar perante Ele, que é tão poderoso, e que esse problema, aos olhos do Senhor, significa absolutamente nada. E assim também será na minha vida, através da minha visão, dos meus olhos, vai se tornar um nada. Porque eu tenho dado muito crédito a esse problema. Enquanto eu dou crédito ao problema, ele passa a ser um gigante aos meus olhos. Mas quando, o pastor Adevaldo, eu não dou crédito a esses problemas, então todos eles se tornam nada perante os meus olhos. Os olhos da fé, você tem que passar a enxergar com os olhos de Deus. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Você tem que enxergar como Deus enxerga. Como é que Deus vê o teu problema? Nada. E como é que você está enxergando? Talvez tudo. Tudo na sua vida tem sido o seu problema. Você respira esse problema. Você vai dormir pensando no problema, acorda pensando no problema, vai almoçar pensando no problema, vai se arrumar pensando no problema, vai comprar pão pensando no problema. Pastor Adevaldo, vamos parar de pensar no problema, pastor Adevaldo. Exatamente, pastor Marcelo. Está na hora da virada, está na hora de mudar o entendimento. A pessoa ela ficar, muitas das vezes, repetindo, no caso, os mesmos problemas, as mesmas situações, e a palavra nos ensina que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. É verdade. Pastor Marcelo, fico dizendo, não posso, não dá, está difícil. E eu recordo agora um texto aqui de 1 Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz aqui no capítulo 1, no versículo de número 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aí o que acontece, pastor Marcelo? Cingir o entendimento, ser sóbrio. O que é ser uma pessoa sóbria? Uma pessoa que anda com firmeza. Exato. Uma pessoa que anda com passos seguros. Sabe que essa pessoa, pastor Marcelo, ela não está andando firme, ela está balançando, oscilando, ela está cambaleando na fé. E o nosso Deus é aquele que dá entendimento, é aquele Deus que não considera o problema que ela tem, que não considera a dificuldade que ela possui. É o Deus que ele compara o problema dessa pessoa, inclusive com menos do que nada. Verdade. Meu amigo, minha amiga desta programação, Deus, ele está olhando para você sim. Não fique achando que Deus não te percebe. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo aí com o pastor Marcelo que as nações são nada, e imagine eu. Agora tem um detalhe: aqueles que se voltam para Deus, aqueles que entregam-se a Deus, esses passam a ter um significado especial para Ele. Com certeza. Deus começa a notar você, querida, meu querido ouvinte, de uma maneira bem diferenciada, porque Ele vai tratar você como um filho que quer bem, alguém que Ele quer livrar e proteger e fazer com que essa pessoa saia dessa situação difícil, pastor Marcelo. É isso mesmo, esse é o caminho para você sair dessa situação. Ora, você está perante Ele, você pertence a Ele, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos formou, que nos criou. Aqui está escrito no versículo 18 o seguinte: com quem comparareis a Deus? Você vai comparar Deus a quem? Quem é que pode ser comparado a Deus? É a pergunta que ele faz. Ou, que coisa semelhante confrontareis com Ele? Você pode dizer, por exemplo, aquilo ali parece com Deus, aquilo ali é do tamanho de Deus. Não tem, meu irmão. Você não pode comparar Deus a absolutamente nada. Você não pode, na sua vida, você não pode ver nada que seja comparado a Deus. Veja que Deus, Ele é absoluto. Deus é absoluto. Deus, Ele é soberano, magnífico e glorioso. Esse é o Deus que nós servimos, que está perante você,
que está diante da sua vida, assistindo você todo o tempo, olhando para você em todo o tempo, sabe, procurando olhar em você a fé, aquela fé que Ele te entregou, porque você tem uma fé, mas de repente você esqueceu que existe dentro de você uma fé que pode tirar você dessa, por menor que ela seja, ela pode te ajudar a sair dessa situação. Ora, aqui no versículo 22, eu estou adiantando porque, para a gente ganhar tempo, ele diz aqui no versículo 22, pastor Adeval, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha só, Deus é quem estende os céus sobre a tua vida. Aí você olha a imensidão deste céu e você não vê uma coluna sequer para sustentar o céu. Não há nenhuma coluna. Deus estende sobre nós. E quem é que sustenta, quem é que segura esse céu? É o próprio Deus. Se Deus sustenta os céus, sabe, tão grande, imagina a tua vida, meu irmão. Imagina a tua vida tão pequenininha, não é? Tão pequenininha a sua vida. Será que Deus não vai sustentar a tua vida, meu irmão? E você acha que Deus não está sustentando, que Deus não está olhando para você? Tem um momento aqui que nós vamos ver que ele fala justamente isso, que Deus não está olhando para mim, que Deus esqueceu de mim. Mas não, pastor Evaldo, Deus, se ele sustenta os céus, que é tão imenso, imagina uma vida tão pequenininha como essa. Exatamente. E você observa, pastor Marcelo, que ele, como o Senhor descreveu aqui, o versículo de número 22, ele, quem reduz a nada os príncipes, torna em multidão juízes da terra. 23 no caso, aí no 23, isso mesmo. É ele quem reduz a nada os príncipes. Ele está sentado na redondeza da terra. Diz aqui no versículo 22, os moradores são como gafanhotos. Exato. Uma vez eu lembro, quando era garoto, ainda sou, né? Pois garoto. O senhor está dizendo, eu acredito. E eu lembro que meu avô, ele tinha uma plantação. Ele plantava milho, feijão, fava, batata. E teve um fenômeno, na época, eu era garoto, não esqueço, uns gafanhotos, pastor Marcelo, vieram sobre a lavoura. Eu lembro, pretinho, alaranjado, pequenininho, e veio em multidão, um enxame, uma nuvem de gafanhotos, e eu fiquei olhando, minúsculo, um exército minúsculo, e agora o Senhor falando sobre isso, descrevendo esse texto, eu, puxa vida, aquela nuvem de gafanhotos, por maior que seja a quantidade em si deles, mas eles eram insignificantes diante de mim. E era apenas um garoto. E Deus, Ele olha para nós assim, dessa maneira. Se nós somos gafanhotos aos olhos de Deus, imagine os nossos problemas aos olhos dele. Pois é, porque o problema está na sua vida. Se você é pequeno perante Deus, o que é o teu problema perante Deus? Você tem que acordar para isso. O seu raciocínio tem que se voltar para isso que nós estamos falando. Veja que ele diz aqui, pastor Adevaldo Oliveira, no versículo 23, como o senhor leu, ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ele que tem o poder, meu irmão. Quem é o príncipe perante Deus? A última palavra, quem dá é Deus. É Deus, ele torna aqui, ó, em nulidade os juízes da terra. Se existem juízes e juízes, né, julgando a causa, dando a sentença, mas a palavra final quem dá é Deus. De repente já apareceu um juiz na tua vida, um juiz na tua vida, dizendo para você que esse caso está perdido, que é a tua mente, a tua mentalidade, o teu próprio eu, o teu coração que é enganoso, é o teu juiz, que já disse para você, talvez um amigo, um conhecido, um parente, que chegou e disse, olha, já era, se entrega, tá igual ao camarada que chegou dizendo, Jairo, não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Olha aí, esse é o juiz de Jairo.
Foi o juiz que deu a sentença dizendo: olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque tua filha morreu. Mas Jesus, que tem a última palavra, ele disse: não temas, crê somente. Veja quem deu a palavra final. O homem que ali significava o juiz de Jairo, dando a sentença, trazendo a má notícia para ele se conformar. Mas Jesus deu a palavra maior, dizendo: não temas, crê somente. E o resultado foi a ressurreição. Interessante que o príncipe deste mundo é comparado, biblicamente falando, pelo nosso Senhor Jesus, como Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. E o que ocorre é que ele já está julgado. Isso. Ele já está julgado. Agora, eu pergunto a você: você vai ouvir o príncipe deste mundo? Você vai ouvir o juiz, segundo o pastor Marcelo Gog, que tem agora acusado, que tem dito para você que não tem jeito, que não tem solução? Ou você vai ouvir aquele que está assentado à roda da terra? Aquele que está olhando agora para nós e vendo a cada um de nós como seres pequenos, insignificantes. Verdade. E que olha para o teu problema e diz assim: ei, olha para mim. Ah, obrigado, Jesus. Eu lembrei agora, pastor Marcelo, aquele texto que Josafá, ele disse: Senhor, são muitos os inimigos que se levantam contra nós, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele disse, né? Ele falou para Deus, ele disse: olha, eu não sei o que fazer, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força para guerrear contra essa multidão, porém os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Então isso é tudo. É quando você olha para Deus, você de repente está aí sem saber o que fazer, mas você lembra que tem um Deus poderoso, poderoso, igual a Jonas, que estava no ventre do peixe, e ele mesmo diz: quando desfalecia dentro de mim, quando ele estava desfalecendo no espírito, ele disse: quando desfalecia dentro de mim o meu espírito, eu lembrei do Senhor. Quer dizer, no momento final ali, quando eu pensava que já era, eu lembrei que existe um Deus poderoso que pode me tirar dessa. E Deus o tirou dali do ventre do peixe. São casos e casos na Bíblia que nós encontramos de exemplos, sabe? Você vê que ele diz aqui, pastor Adevaldo, ele diz aqui no versículo 25: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. A quem você vai me comparar, para que eu seja igual a essa pessoa? Tem alguém? Não tem, meu irmão. Deus é único, Ele é supremo, Ele é majestoso, e é Ele quem pode te tirar dessa. É Ele, pastor Devaldo. Para quem essa pessoa está olhando, pastor Marcelo? Exato. Para quem você está olhando? Porque não tem com quem comparar Ele. Aí você fica olhando aí para a dificuldade, para a crise. Pastor Marcelo, crise, o pessoal só fala em crise hoje, porque está difícil, porque eu vi na reportagem que vão demitir. Querido, para de olhar para isso. Olha para a tua vida, faz a tua parte. Exatamente. Aí as pessoas ficam olhando para a circunstância. Querido, nós temos que olhar para Deus. Ela vê acontecendo com aquela pessoa, ela já fica pensando: eu posso ser a próxima, não é? Ela já se coloca no lugar daquela pessoa. Então você tem que olhar para a sua vida, meu irmão, fazer a sua parte, se esforçar, lutar, batalhar, porque se fulano passou por isso, eu não posso pensar: daqui a pouco sou eu. Não, meu irmão, isso é mentalidade pequena. Você tem que pensar sempre positivo, pensar em crescimento, pensar em vitória. De repente você já foi vítima: pastor, hoje eu estou desempregado, hoje realmente aconteceu isso comigo. Mas pare de olhar para a crise e comece a olhar para Deus, comece a olhar para aquele que pode abrir uma porta para a tua vida, aquele que pode te mostrar o caminho que você deve andar, e você tomar posse dessa vitória e glorificar o nome dele, pastor Devaldo. Exatamente, porque eu acredito o seguinte, pastor Marcelo, a vida dessa pessoa, ela vai se materializar, se concretizar de acordo com a visão que ela tem. Aqui o versículo 26 diz: levantai ao alto os olhos. Você está olhando para baixo, olhando para os lados, olhando para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Exatamente. Olha o que acontece com ela: virou uma estátua de sal. A pessoa que tem olhado para as ondas vai naufragar. Você vê que Paulo disse
esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não quero nem saber mais, não quero nem olhar mais. Prossigo para as que estão diante de mim, diz a palavra de Deus. Sim, pastor, tem muita coisa na frente, meu irmão. Tem muita coisa no futuro. Tem muita coisa diante de nós para alcançarmos. Aí você fica, quando eu tinha aquele emprego era muito bom. Quando eu tinha isso era muito bom. Esquecendo das coisas que estão diante delas. A nossa vida é feita de etapas. Paulo compara a nossa vida, pastor Marcelo, como aquele atleta que está disputando. E ele tem ali barreiras a vencer. E o que acontece? Nós temos que ter um objetivo, nós temos que ter uma meta traçada para enfim chegarmos ao nosso objetivo. E a nossa meta, querido, é olhar para Deus. Quem olha para Deus rompe paradigmas. Quem olha para Deus rompe barreiras. Quem olha para Deus rompe obstáculos. Sai da crise, crise conjugal, financeira, familiar, seja ela qual for. Nós temos que olhar para Deus. Verdade. E o apóstolo Paulo disse: olhai para o prêmio da soberana vocação que está em Deus. Isso. Nosso prêmio está nele, pastor Marcelo. Com certeza, ele é o que está diante de nós, como ele diz: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos. Aquilo que está errado, eu vou dar um jeito, sabe? Olhai para mim e sede salvos, está escrito. E ora, a palavra de Deus aqui, amados, ele diz assim no versículo 26, o pastor começou a ler, vamos continuar. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Você olha para o céu e você, poxa, quem criou isso aí? Não é? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, tomou todas bem contadas, ele diz aqui, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande. Olha só, ele chama pelo nome as estrelas, diz aqui, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então veja bem, Deus chama as estrelas pelo nome, elas atendem. Por quê? Porque ele é grande em poder e em força. Por ele ser grande em poder e força, então ele consegue fazer com que as estrelas ouçam a sua voz. Tudo que Deus criou, se ele falar, ouve. Uma pedra, se Deus falar com a pedra ouve. Se Deus falar com a árvore ouve. Se Deus falar com os planetas ouvem. Tudo, meu irmão, passa a ouvir a voz de Deus, porque ele é grande em força e poder. Se eu falar com a pedra, talvez ela não vai me ouvir. Mas Deus, porque eu não sou grande em força e poder, a força que eu tenho vem dele, tudo vem dele. Então ele é soberano, ele dá a ordem e não tem quem possa invalidar. Então veja o que diz a palavra de Deus aqui. Ele diz no 27, porque pois, agora essa parte que eu queria mostrar para você também. Porque pois dizes, aí você coloca como você, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Por que você está dizendo isso? Deus não está olhando para mim, Deus esqueceu de mim, os meus caminhos estão encobertos a Deus, Deus não está olhando os meus caminhos, o que está acontecendo comigo, Deus não está vendo, pastor Adenaldo. Pastor Marcelo, tem pessoas que ficam se lastimando, ó vida, ó céu, ó azar. Para ela assim, me perdoe a expressão, minha amiga, meu amigo, mas pare de ficar se achando coitadinho, uma coitadinha. Ficar achando, Deus não olha para mim, ninguém me ajuda. Cá para nós, às vezes tem pessoas que até confundem as coisas, porque talvez alguém atarefado não percebeu ela, fulano agora está indiferente comigo. Exato, mudou comigo, mas não é isso. O problema é que você está agora, assim como esse trecho, Deus conhecia, e por isso está trazendo essa palavra poderosa para alertar você, para te despertar, para que você erga agora a sua cabeça. Ei, rapaz, levanta a autoestima. Deus não está deixando você de lado. Não, pastor, está agora a minha vida sendo colocada de lado. Deus não me nota, Deus não me responde. Eu não sinto mais como antes. Talvez não, tenho certeza, o problema não está em Deus, está em você. Você tem que se achado muito insignificante, colocando a sua vida cada vez mais para baixo. Por quê?
Porque o conselheiro, voltando lá aquele início, está agora te orientando para um mau caminho. Verdade. Falando asneiras para você. Inclusive, pastor Marcelo, tem aquele ditado que diz assim: quando o diabo não vem, manda o secretário. Isso. Quantas pessoas têm sido secretários de Satanás para chegar aí do teu lado e falar tem dado ouvidos. É isso mesmo. E tem gente falando besteira aí, e essa pessoa vai dando crédito, vai dando ouvidos. Pastor Marcelo, a vida dela é resultado do que ela recebe, a orientação que ela recebe. Verdade. Por isso tem pessoas hoje que estão com a vida totalmente destruídas, porque ouvem aqueles que não têm nenhum respaldo para orientar ela. E veja, pastor Evaldo, que ele diz aqui, para a gente concluir: não sabeis, 28, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então veja, Deus não se cansa, Deus não dorme, Deus está sempre ali preparado para nos ajudar, para nos levantar, para nos colocar de pé. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E de repente você está assim, cansado de sofrer, cansado de padecer. Mas hoje é dia, hoje é o dia, pastor Evaldo, que Deus está levantando essa pessoa. Hoje é o dia de que Deus está te sustentando, mudando a tua história. Tão somente levante a sua cabeça e tome posse, meu querido, minha querida, porque tudo está feito. Deus, Ele renova a sua vida hoje, se tão somente você crer. Que Deus abençoe, pastor Evaldo, a vida dessa pessoa. Exatamente. Talvez essa pessoa pergunta hoje: de onde que esses homens conseguem tanta motivação, tanta autoestima, palavras assim? Pastor Marcelo, o segredo é que Deus tem renovado as nossas forças. Verdade. Você tem visto sempre uma palavra como essa. Uma vez uma senhora disse assim: pastor, meu Deus, como é que o senhor consegue? Como é que o senhor consegue todo dia, sempre com o mesmo ânimo, sempre com o mesmo vigor? Querido, está escrito em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está aqui, ó. Ele renova para aqueles que esperam. Pastor Marcelo, eu tenho esperado no Senhor. O Senhor também. Estamos esperando em Deus. E essa pessoa deve fazer o mesmo, para que ela possa hoje dar um basta. Acabou. Ei, não fique protelando, não fique aí, talvez, dizendo: não dá para mim. Querido, está na hora de dar um basta. Está na hora de ser águia. Meu irmão, aquele voo rasante. A águia, pastor Marcelo, ele tem uma característica, né? Ele voa acima da tempestade. E a visão é aguçada para enxergar aquilo que ela tanto deseja. E a águia, ela tem quase 100% de acerto. Quando ela desce no voo rasante, ela consegue pegar os seus objetivos e não larga mais. Com certeza você também fará isso a partir de hoje. Tenha a visão de águia. Comece agora a voar sobre os seus problemas. Pode ter certeza que Deus vai te ajudar nisso, meu irmão. Deus vai te ajudar, minha irmã. Hoje começa uma nova história em sua vida. Que Deus nos abençoe.